Bom dia! Na aula de matemática, vocês vão abrir aí na página 185 do livro e nós vamos falar sobre figuras simétricas. O que são figuras simétricas? São figuras onde você pode perceber que um lado é igual ao outro, exatamente igual. Então, se eu dividir o meu rosto aqui com uma linha, tá? Eu vou ter aqui esse lado esquerdo e o lado direito. Então, vocês podem perceber que agora eu teria que colocar o cabelo do mesmo jeito para que um lado fosse igual ao outro, tá? Então, eu teria aqui o eixo de simetria, é a linha que passa ao meio, para que esse lado seja exatamente igual a esse. Nós não temos o rosto exatamente simétrico, né? Sempre tem uma diferençazinha, um lado mais gordinho, um lado mais magrinho, ou um lado mais... que uma bochecha é mais para cima, outra mais para baixo, o olho, o tamanho é diferente. Então, tem sempre uma diferença. Porém, a linha que eu atravessar aqui, aparentemente é igual, né? Um lado e o outro. Mas a linha que eu passo aqui no meio, dividindo o meu rosto em duas partes, é chamado eixo de simetria. Então, vamos lá. Em cada figura a seguir, foi traçada uma linha vermelha, que a divide em duas partes. Então, observa aí a folha, a placa, a camiseta e o violão. Então, essas figuras, elas possuem um eixo de simetria, tá? Essa linha vermelha que atravessa é chamada eixo de simetria. O que é uma figura simétrica? Figura simétrica é aquela que eu tenho um lado igual ao outro. Nesse caso, se eu divido esta figura em duas partes, eu tenho um eixo de simetria. Essa linha vermelha que atravessa a figura é chamada eixo de simetria, tá bom? Ao dobrarmos essas figuras ao longo dessa linha, suas partes ficam exatamente uma sobre a outra. Assim, dizemos que essas figuras são simétricas em relação à linha vermelha. Essa linha é o eixo de simetria de cada uma delas. Aí tem conversa com o familiar sobre outros elementos do dia a dia, desculpa, em que verificamos a simetria e escreva o nome desses elementos em uma folha de papel. Não precisa fazer essa questão, tá? Que a gente tem muita atividade para fazer. Vamos saltar aí. Aí eu já começo com a atividade. Marque um X nas figuras em que a linha verde é o eixo de simetria. Então, eu só vou marcar aí a figura em que um lado é igual ao outro. Se eu atravesso uma linha nessa figura e um lado não é igual ao outro, não existe simetria nessa figura, tá? Então, vamos ver. A primeira figura, nós já podemos perceber que não existe simetria. Se eu for dobrar essa figura, ela não vai ficar exatamente igual. Então, não tem simetria. O avião, um lado é igual ao outro? Sim, vocês podem marcar aí um X na letra B. E essa figura ao lado, um lado, a parte de cima é igual à parte de baixo? É exatamente igual, então vocês podem marcar também. Vamos para a próxima página. Então, na próxima página, 186, nós temos aí mais uma questão, né? Vocês vão responder essa questão e amanhã a gente corrige, tá certo? Então, respondam essas questões. Vocês vão traçar aí o eixo de simetria sobre as figuras e ver se elas são ou não simétricas. E amanhã a gente corrige, certo? Tanto na questão 2 como na questão 3, para observar se essas letras elas têm simetria. Na página 187, tem aí construindo uma figura simétrica. Então, vocês vão seguir aí o passo a passo e construir essa figura simétrica, tá bom? Página 188, também nós temos aí uma atividade muito fácil. Porém, vocês vão precisar aí na quinta questão de um pedaço de papel em formato de quadrado, que foi dobrado e cortado da seguinte maneira. Vocês vão dobrar aí seguindo esse exemplo e vão recortar também seguindo esse exemplo que está aí. E aí vocês vão marcar um X, com um X a figura que será obtida ao desdobrar o pedaço maior de papel após o corte. Então, preste atenção que vocês vão estar com o papel na mão e vocês vão marcar um X na figura que você conseguiu formar, seguindo esse passo aí do corte, tá? Cortando esse pedaço de papel. Então, vocês vão responder essas questões e amanhã a gente já corrige, tá certo? Então, beijos para todos.
Até amanhã. Não esquece que amanhã nossa aula é online às 8 horas, tá bom? Beijos, até amanhã.